Cumprimentar a todos vocês. O governador já saiu, mas fazer um registro de agradecimento à presença dele. É sempre importante a presença do governador, enfim, do chefe do executivo, que é a liderança maior de um governo. Eu tenho percebido como todos os parceiros que a gente tem na secretaria, via de regra, eles fazem muita questão de que o governador esteja envolvido em cerimônias como essa, e não é à toa, porque a presença do chefe do executivo, ela empresta ainda mais legitimidade, ela endossa aquilo que está sendo discutido aqui, ela mostra que o governador, no caso, está junto conosco no esforço que nós, na Secretaria de Educação, estamos fazendo. Por isso, minha palavra inicial de agradecimento ao governador Renato Casagrande. Também queria cumprimentar o Ricardo, a pessoa dele, cumprimentar todos do Instituto Unibanco, todo mundo da minha equipe, os subsecretários, gerentes, assessores, enfim, tem muita gente aqui, supervisores, diretores, superintendentes. Então, me perdoem se eu esqueci de alguém, que é o risco quando a gente começa a nomear todo mundo. E, de uma maneira muito especial, cumprimentar o professor Walter Silvério, que foi meu professor na Universidade Federal de São Carlos. Além das boas memórias como professor que eu tenho, ele faz parte de um momento muito especial para mim, porque participou da minha banca de doutorado, quando eu fui aprovado para ingressar no doutorado. Então, tenho sempre essa boa lembrança do Walter, por ter participado daquela banca, né? E aprovado, obviamente. Ter sido aprovado, é bom que faça o registro. A gente falava ali antes como a memória seletiva, e neste caso eu selecionei as boas memórias do Walter e ele as minhas, dizendo que na memória dele eu fui o melhor aluno da universidade, né? Mas é a memória seletiva, né? A gente está diante de um tema que a mim interessa muito, né? Não só como secretário de Educação, naturalmente, mas porque, de fato, eu tenho a clareza particular, e nós como equipe, de que a educação ela não pode ser um instrumento de divisão, de injustiça, de regressão. E, nesse sentido, quando a gente fala de equidade, né, quando a gente fala de igualdade, nós estamos falando que há uma preocupação nossa de que a política de educação do Espírito Santo, nos próximos anos, enquanto estivermos à frente da Secretaria, seja uma política que preze, dentre outras coisas, pela equidade. Que ela busque fazer aquilo que, em geral, todos os gestores buscam, mas que ela vá além, ao não deixar de ter em mente, né, ao não deixar de se preocupar também com a questão da equidade. Se eu pudesse trocar em outras palavras, eu poderia dizer que de nada vale ter um bom desempenho no IDEB, ter uma boa aprendizagem, se quando nós olhamos no desagregado, isso não está distribuído de uma maneira ótima dentro da rede. De nada vale ter centros de excelência que puxam a rede para cima, de nada vale ter alunos que aprendem muito, se essa não é a realidade de todos, que é o que gostaríamos, ou pelo menos da maioria, né? No mínimo, nós deveríamos sempre estar buscando isso, né? Alcançar pode ser que não, porque há vários fatores que sempre jogam contra. Mas buscar isso, ter isso como valor, é o mínimo que a gente poderia ter, né? E é curioso, porque às vezes nem esse mínimo nós vemos, né? Em muitas gestões, pela visão do gestor, por outras questões envolvidas em todo o processo de tomada de decisão, o valor da equidade ele não aparece como uma premissa. Há outros alvos, há outras metas, há coisas, e todas elas são absolutamente relevantes, mas divorciadas, em geral, dessa premissa que, para nós, pessoalmente, como governo e como equipe, é básica. É básica, né? Então, nesse sentido, eu queria registrar o fato de que este tema me toca muito positivamente, né? Me chama muito a atenção, é um tema em torno do qual eu tenho grande interesse, porque nós, da Secretaria de Educação, estamos trabalhando em torno dessa premissa. Opa, eram 15, subiu para 20 agora. Está jogando a favor o tempo. Quando a gente olha em perspectiva histórica, é interessante observar que, ao longo da história, todos nós fomos apresentados a teorias que buscaram explicar o funcionamento das coisas. Por exemplo, se a gente volta na narrativa cristã,
nós vamos observar que a cegueira ou outras situações afins, elas eram explicadas pelo pecado dos pais do cego, no caso. Se nós dermos um salto até a Idade Média, nós vamos descobrir que a pobreza era explicada por algum castigo divino. Se nós dermos um outro salto até o final da Idade Média, nós vamos nos lembrar de toda a discussão sobre os indígenas a respeito de se tinham ou não alma, e, portanto, se eram ou não humanos, e, por consequência, se eram passíveis ou não de serem escravizados. Se andarmos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que no século XIX, o darwinismo social pensava também uma forma de explicar o mundo na qual algumas pessoas chegavam mais distantes do que outras, porque eram naturalmente mais predispostas a isso. E, muito recentemente, não tem nem um século, nós vamos nos lembrar de outra teoria que colocava determinadas pessoas como uma raça pura e, portanto, superior às demais. E, consequentemente, o mundo deveria estar subjugado à sua superioridade. O que tudo tem a ver com a educação? O que isso tem a ver com a educação? Do meu ponto de vista, tudo. Tudo. Porque em todas essas teorias, e eu recuei aqui em pouquíssimos minutos, em 2000 anos de história, o que estava sendo colocado como pressuposto era o determinismo. Porque você é filho de alguém, porque você vive num contexto X, porque você tem ou não tais habilidades, você está determinado, e para sempre, é claro, a ocupar uma posição, a ser alguém ou a não ser ninguém, a ter um desempenho X ou Y, a ter uma performance melhor ou pior, a ocupar um lugar na sociedade ou outro, a ser visto de uma maneira ou de outra por aqueles que te cercam. E isso, para mim, tem tudo a ver com a educação hoje e tem tudo a ver com o tema do seminário de hoje. Porque se nós estamos aqui acreditando que a educação ela é um instrumento de transformação, a última coisa que nós podemos aceitar é o determinismo. Nós jamais podemos aceitar e precisamos lutar contra esse pensamento todos os dias, porque ele entra de contrabando dentro da educação e dentro da sala de aula. Sobre outra forma, e por ter outra forma, parecendo ser tão diferente dessas teorias que eu mencionei, mas sendo igualzinha a elas. Porque a gente, às vezes sem perceber, muito naturalmente, reproduz formas de preconceito, reproduz visões de mundo que em outros momentos já existiram e que nós, como sociedade, já vencemos e ultrapassamos. E é muito interessante observar que, sem querer, eu tenho certeza que, na maioria das vezes, sem querer, nós reproduzimos isso na forma de uma visão determinista das coisas, em particular de uma visão determinista sobre os nossos alunos. O que eu queria falar nessas breves palavras é que, se nós acreditamos, e penso eu que não há ninguém aqui que não acredita nisso, que a educação ela é transformadora, nós temos uma tarefa que ela não é política, ela é moral, de todo dia nos lembrarmos de que os nossos alunos não estão determinados a chegar até determinado ponto que a origem de seus pais pontuou que será, que a sua condição financeira pontuou. Todos os alunos têm condições de ir mais além deste ponto. Todos os alunos, pobres, ricos, da periferia, do campo, da cidade, todos os alunos têm condições de ir tão longe quanto eles querem. Agora, nós somos os instrumentos para permitir essa caminhada. E se nós formos deterministas, nós, educadores, que acreditamos na educação como um instrumento de transformação, estaremos jogando contra o sonho e o plano dos nossos alunos, que já têm, muitas vezes, limites até para sonhar.
pela sua condição, pelo seu entorno, pelo que eles veem. Eu não estou falando nada aqui que é novidade para vocês. Muitos dos nossos alunos já não sonham. Se os que ainda, numa audácia diante das condições que a vida lhe impõe, resolvem fazer isso, e nós somos deterministas, então nós estamos indo contra a nossa tarefa, que não é política, como eu disse, ela é moral, porque ela implica não em alcançar resultado de IDEB, não em fazer uma agenda de governo dar certo, ela implica em retomar o melhor espírito do educador, que é de fazer diferença e transformar para melhor, é claro, a vida daqueles que estão no nosso redor. Na verdade, ser professor é uma profissão como outra qualquer. Todo mundo fez faculdade para ser professor, tem uma especialização numa área, tem um salário, que a gente sabe, precisa ser condizente, né? É uma profissão como outra qualquer, mas a dimensão de missão na docência está exatamente nisso que eu acabei de destacar. Porque não são todas as profissões que têm esta missão. E é esse espírito que eu acho que nós, né, precisamos todos os dias, a todo tempo, retomar, né? Aqui nós estamos diante de vários profissionais, mas muitos de vocês são diretores escolares. O diretor tem um papel fundamental nesse processo. As pesquisas mostram, e é até meio óbvio isso, de que o principal instrumento para a alavancagem da aprendizagem do aluno é o professor. Mas é óbvio, não é? O professor é quem está em sala de aula. Mas o segundo instrumento, né, a segunda variável, é o diretor. Eu tenho dito para a minha equipe, eu tenho dito para vários diretores, que isso também não é muito difícil de perceber, porque, afinal, mesmo diante de um grupo de bons professores, se você tem um diretor que não cria um clima escolar adequado, um diretor que não lidera este bom grupo de professores, não vou dizer que de nada adiantará ter professores com essa qualidade, mas a qualidade desses professores, ela certamente não se revelará de uma maneira plena. Então, o diretor, ele é uma figura primordial nesse processo como um todo. Estou chamando a atenção para esse ponto, porque diante de tantos diretores, essa tarefa de relembrar diariamente a nossa missão como educadores, de transformar a vida das pessoas que estão no nosso redor, ou pelo menos de dar a nossa contribuição para isso, naquilo que nos cabe. Essa tarefa cabe, em grande medida, ao diretor, como liderança, como gestor, como pessoa que vai buscar engajar outros professores, muitos dos quais certamente também têm esta mesma visão, nessa direção, de não nos conformarmos com o determinismo, de não nos conformarmos com a ideia de que a escola pública é para pobres, de não nos conformar com a ideia de que, sendo para pobres, seja lá o que dermos, já está de bom tamanho, de não nos conformarmos que a escola pública tem que ter um ensino de excelência, de que a escola pública tem que levar pobres e não pobres tão longe quanto cada um deles queira ir. Essa é a nossa tarefa. Se nós não pensarmos assim, a gente vai estar sendo determinista, achando que o sujeito, porque ele é pobre, ele não pode ir longe. O sujeito, porque o pai está envolvido com drogas, ele está condenado a ter um desempenho insuficiente. Porque a mãe o abandonou, ou o pai o abandonou, ele não vai ser alfabetizado. Não tem nenhuma relação causal entre uma coisa e outra. Absolutamente nenhuma. Não estou dizendo que não tem correlação. Com certeza, a ausência de um suporte familiar, a desestrutura da família, a pobreza, com certeza tudo isso joga contra. E é nesse sentido que eu disse que nós precisamos dar aquilo que nos cabe, porque nós não conseguiremos modificar todas essas situações, porque nós só somos professores. A gente não é capaz de estruturar a família do nosso aluno, de dar um emprego ao seu pai, de melhorar a sua condição financeira, e isso, sei porque sou professor, é o que nos angustia na nossa missão.
porque a gente olha e vê que, por mais que façamos, não dá para mudar tudo. Mas é porque nem tudo está na nossa mão mudar. Só que aquilo que está na nossa mão, isso, e com isso eu encerro, nós temos a tarefa moral de fazer o melhor. Então, quando nós estamos aqui hoje discutindo a educação, tendo como foco a equidade, eu chamo a atenção e compartilho com vocês essa visão que eu tenho sobre a educação, porque jamais a gente conseguirá alcançar uma educação minimamente igualitária se nós partirmos da premissa de que essa educação que nós estamos oferecendo é para um tipo de gente e para chegar até certo ponto. A educação igualitária, e aqui eu estou comparando tanto a nossa rede com a rede privada, quanto a nossa rede com ela mesma, porque, como disse o governador, há redes e redes dentro da própria rede pública estadual, ela precisa ser pensada para todos. Nós precisamos ter altas expectativas de aprendizagem para todo e qualquer aluno, independentemente de qualquer coisa que o caracterize, que caracterize a sua família, que caracterize a sua vida e a sua trajetória. Essas coisas que caracterizam a cada um dos nossos alunos serão certamente, como eu disse, um fator limitador do quão longe cada um deles conseguirá ir. Mas no que disser respeito a nós, que nós, ao final, olhando para trás, tenhamos a segurança de que o que estava na nossa mão fazer, a gente fez. Quando, no final do governo, eu olhar para trás, a certeza que eu quero ter é de que o que estava na minha mão fazer, como secretário de Educação, eu fiz. E eu espero que seja esse também o sentimento que guia a minha equipe, os diretores, os supervisores e, para fora daqui, milhares de pessoas que trabalham na nossa rede, com as quais vocês lidam todo dia e com quem eu espero, sinceramente, que vocês compartilhem, difundam e repassem essa nossa missão diariamente. Muito obrigado.